Oi, público da TV 247. Eu sou André Teixeira Jacobina, sou mestre em História Social, doutor em Saúde Pública, sempre pesquisando política. E tem um canal aqui no YouTube, a Nova Máquina do Tempo, agora parceiro do 247. Se vocês querem ver mais conteúdo do meu canal, dê uma checada no link na descrição ou procurem por a Nova Máquina do Tempo. Oi, gente. Pois é, na madrugada do dia 24 de dezembro, véspera de Natal, a sede do Porta dos Fundos foi vítima de um atentado. Foram atirados coquetéis Molotov contra o nosso edifício. Olha só, um dos seguranças conseguiu controlar o princípio de incêndio e não houve feridos, apesar da ação ter colocado em risco várias vidas inocentes na empresa e na rua. O Porta dos Fundos condena qualquer ato de violência e, por isso, já disponibilizou as imagens das câmeras de segurança para as autoridades e espera que os responsáveis pelos ataques sejam encontrados e punidos. Contudo, nossa prioridade nesse momento é a segurança de toda a equipe que trabalha conosco. Assim que tivermos mais detalhes, voltaremos a nos manifestar. E aqui você já vê a quantidade de likes, de curtidas aqui no Twitter, não é? Vamos falar sobre isso. O que dizer, não é? Diante disso. Complicado, viu, gente? Complicado. Parece que nós estamos diante do Talibã à la Brasil, não é? Aconteceram os ataques, vocês lembram, os ataques de inspiração muçulmana, do extremismo muçulmano contra cartunistas na Dinamarca. Tivemos o Charlie Hebdo na França. E agora nós temos o atentado ao Porta dos Fundos aqui no Brasil. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina. Tem links das nossas redes sociais, nosso apoia-se no comentário fixado, assim como as fontes para esse vídeo sempre ficam no comentário fixado, não é? Bem, o que dizer diante disso, né? Eu acho que a primeira coisa, a coisa assim mais óbvia que salta aos olhos diante disso, não é? A coisa mais elementar é que essas pessoas que se dizem cristãs, né, não devem ter lido aquela parte que não julgues ou será julgado, né? Oferecer a outra face, perdoar, ou não deram importância, enfim. Eles só leram a parte de trazer a espada, né? Então, é muito lamentável perceber que as partes mais bonitas, as partes que o cristianismo tem em comum com o budismo, que tem em comum com o janismo, que são, perspectivas filosóficas, belas perspectivas filosóficas que devem ser trabalhadas e que poderiam inspirar pessoas de todas as religiões e mesmo aqueles sem religião, que são perspectivas elogiáveis, não tocam nem um pouco as pessoas que realizaram esse atentado terrorista. E nós estamos diante de terrorismo. Jogar coquetéis Molotov no Porta dos Fundos na data de hoje foi um ato terrorista. E é altamente preocupante. Estamos caminhando para o fechamento desse ano, né? Eu nem estava pensando em mais fazer vídeo hoje. O meu vídeo anterior, se vocês assistirem o meu vídeo anterior falando da ceia de Natal e dando dicas para as pessoas de como lidar com a diversidade, era justamente um vídeo falando de a gente tentar se entender, a gente tentar dialogar, a gente discutir mais políticas públicas, discutir mais questões, ideias para o Brasil e não motivar a nossa ação com ódios, com violência, com... E parece que eu estava adivinhando, né? Parece que eu estava adivinhando que a coisa ia descambar, que nós teríamos, antes do final do ano, atos de terrorismo, atos de vandalismo, atos criminosos aqui no país. E tem gente dizendo, acreditem, tem gente dizendo, mas toda ação tem uma reação. Se você quer boicotar o Netflix,
Perfeito. Você está dentro da sua liberdade. Se você quer fazer boicote, defender o boicote à porta dos fundos em todas as mídias, você está dentro da sua liberdade. Se você quer fazer um protesto público, levar cartazes contra o Porta dos Fundos, porque você acha que o que eles fizeram foi ofensivo, você exerce sua liberdade de expressão em dizer que eles não deveriam ter feito isso na sua opinião. Mas uma pessoa ameaçar a vida de pessoas que ela não conhece só porque discorda do jeito como elas retrataram a sua religião e seu líder, mostra um descambar para a barbárie. Né? Não está mais dentro do parâmetro civilizatório, não está mais dentro da possibilidade do diálogo, da civilização, nada disso. E nós estamos falando de um dos piores tipos de crime, o crime motivado pelo ódio. Porque esse é um dos piores, porque ele se espalha, ele tem dentro dele o meme da difusão do ódio, de levar, por causa da raiz do ódio ser conectada a algo que as pessoas têm muita identidade, a levar as pessoas a tolerarem, a aceitarem, parte da população a aceitar um ato que deve ser completamente rechaçado. Eu peço para vocês lembrarem do Charlie Hebdo e dos jornalistas e dos cartunistas e dos humoristas do Charlie Hebdo e tudo o que aconteceu na França naquela época. E o que aconteceu com os cartunistas dinamarqueses, que também teve violência e também tivemos mortos. E vocês refletirem sobre o fato de que nós não podemos cair nesse caminho, né? E que isso precisa ser rechaçado por todas as pessoas que acreditam na democracia, que defendem a liberdade de expressão. Mesmo aqueles que não gostam do que o Porta dos Fundos fez. É absolutamente lamentável que nós estamos vivendo no Brasil não só a ascensão do bolsonarismo, mas que a ascensão de um certo fundamentalismo intolerante, violento, que ignora boa parte dos ensinamentos que eles dizem professar, mas que na verdade é só um instrumento por poder e por machucar e por fazer os outros não dizerem aquilo que eles não querem que seja dito. Em uma democracia, se você achou que aquilo chega ao ponto de um crime, a ofensa que supostamente o Porta dos Fundos fez, você tem um sistema legal para processar eles civilmente. E aí vai para um juiz, vai para um processo e tal. Seria o ato mais extremo, tolerável, que alguém poderia fazer. Mas mesmo esse ato, que é um ato que está dentro da lei, eu tenho divergências. Porque eu acho que eu estaria do lado, sem dúvida nenhuma, no caso do juiz, ou no caso da legislação, e no caso do legislativo, da gente legislar defendendo a liberdade de expressão. E muita gente diz assim, a liberdade de expressão não inclui liberdade de ofender. É lógico que inclui. Porque qualquer pessoa pode achar qualquer discurso ofensivo. Imaginem por um momento que eu dissesse para vocês que eu acho extremamente ofensivo para mim que alguém critique o socialismo, por exemplo. Ou o capitalismo. Tanto faz. E a gente reúne uma grande quantidade de pessoas que acham o discurso contra o socialismo ofensivo, outra grande quantidade de pessoas que acham o discurso contra o capitalismo ofensivo. Né? E aí, se eles realmente acreditam que o discurso contra aquilo que eles acreditam é ofensivo, você teria que proibir, baseado na ideia de que por ser ofensivo você tem que proibir, você teria que proibir todo discurso crítico do capitalismo, todo discurso crítico do socialismo. Porque tem algumas pessoas que vão se ofender.
Uma pessoa pode se ofender por qualquer tipo de discurso. Para um discurso chegar ao ponto dele ser proibido, é porque ele é um discurso que incita violência contra uma minoria. Por isso que discursos racistas, discursos homofóbicos foram proibidos. Porque eles incitam violência contra uma minoria. Os cristãos não são minoria. E o Porta dos Fundos não fez incitação à violência contra os cristãos. Portanto, o que o Porta dos Fundos fez, se você gostou, se você não gostou, não eleva para além do fato de que é o que as democracias avançadas no mundo todo consideram os limites da liberdade de expressão. Então, a liberdade de expressão não permite a incitação à violência contra uma minoria determinada. Se a legislação brasileira disser coisa diferente, significa simplesmente que a legislação brasileira está mais atrasada. Embora o Marco Feliciano fez um processo contra o Porta dos Fundos justamente usando o argumento de vilipendiar a fé e tal, usando o tal do artigo da Constituição que está lá, e ele perdeu, porque o juiz entendeu que o princípio da liberdade de expressão se sobrepõe àquele artigo. Mas a presença daquele artigo na nossa Constituição é um indício do nosso atraso. É um indício da permanência de uma perspectiva atrasada em relação à liberdade de expressão. O limite da liberdade de expressão nos países mais avançados, do ponto de vista democrático, são muito claros. Você não pode, como eu disse, incitar a violência e você não pode ensinar a uma prática criminosa violenta, tipo fazer um livro ensinando a fazer uma bomba contra um determinado grupo. Isso também é proibido. E deve ser proibido. Mas fora esses casos muito específicos e raros, você não pode proibir porque você se sente ofendido por um determinado discurso. Porque o que é ofensivo para você não é ofensivo para outro. E o que é ofensivo para o outro não é ofensivo para você. E se a gente começar a proibir o que as pessoas acham ofensivo, nenhuma forma de discurso será permitida. Será permitido. Nenhuma forma. Sempre vai ter alguém que vai considerar aquele discurso ofensivo. Vocês não acham que muito do que eu faço aqui, muita gente acha extremamente ofensivo? E se tivesse o poder, iria me censurar? É óbvio que sim. É óbvio que sim. E vocês não acham que eu acho boa parte do discurso da direita extremamente ofensivo? Acho. Só que aí tem uma diferença muito importante. Embora eu ache muita coisa do que eles dizem ofensivo, eu nunca defenderia que o discurso deles fosse suprimido, fosse censurado. Nunca. Mas esses são os meus princípios. E os princípios de muita gente que acredita na liberdade de expressão e que acredita na democracia. E que acredita também que os princípios elevados do budismo, do jainismo, do cristianismo, esses princípios estão muito além de qualquer sátira que o Porta dos Fundos ou qualquer outro possa fazer. E as pessoas acharem que o Porta dos Fundos tem esse poder todo e dar a ele esse poder todo como se a sátira deles fosse tão potente, é ainda mais curioso, né? Eles fizeram uma sátira. Quando as pessoas fazem isso, eles dão importância. Tem alguma coisa que essas pessoas estão escondendo. Alguma hipocrisia no jeito deles pensar. Porque se eles realmente acreditassem na força do que eles acreditam, se eles realmente absorvessem aqueles valores, eles jamais fariam um ato covarde, terrorista, pequeno, criminoso como esse. E é isso que eu tenho para dizer sobre esse assunto. Lamento ter que falar sobre isso no dia de hoje, mas é como diria o outro, é dever do ofício. Um abraço e até o próximo vídeo. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne apoiador do canal. Tem links no comentário fixado. Um abração, gente, e até o próximo vídeo. Vamos lutar pela democracia, pela liberdade de expressão, por uma democracia mais profunda. Conto com vocês.